Eu sou o Marcos Andrade, especialista de controle da Randox, e hoje eu tenho o enorme prestígio de vir trazer para vocês uma apresentação sobre índices do soro e sobre os erros pré-analíticos na sua rotina. É uma enorme satisfação estar aqui, é uma enorme satisfação ter vocês aqui numa sexta-feira de manhã. Eu sei que todo mundo é da área de laboratório, eu sei que todo mundo tem coisas para fazer sexta-feira, ninguém está aqui por conta de ficar assistindo a apresentação, mas é um compromisso muito bonito de vocês de estarem aqui para a educação, para poder aprender um pouco mais, e é uma satisfação minha estar trazendo esse conhecimento para vocês, tá ok? Espero que a gente possa conversar, possa discutir, possa aprender juntos, e espero que seja muito proveitosa a nossa discussão no final, ok? Então, para quem é novo, para quem é a primeira vez que participa, nós temos esses webinários regularmente, pelo menos uma vez a cada bimestre, uma vez a cada 2 meses, nós temos um webinário. Se você ainda não conhece, é a primeira vez que você está participando, nós temos essa série de webinários. Todos os webinários passados estão gravados, estão editados e colocados no site da Randox, tá ok? Você que se inscreveu, você que deixou seu e-mail, você vai receber no fim esse webinário gravado, o videozinho bonitinho, editado para que você possa assistir depois, como também o link para os webinários passados, para que você possa compartilhar com sua equipe técnica, que você possa sentar e discutir esses erros, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos começar. Esse aqui é o índice da minha apresentação. Nós vamos conversar hoje sobre os interferentes endógenos e como eles vão prejudicar as análises. Vamos falar também sobre os métodos de detecção de interferentes, os prós e contras de cada um dos métodos, como garantir a precisão e exatidão do seu exame pré-analítico e qual é o melhor tipo de controle para triagem automática. Perfeito? Então, vamos fazer um preâmbulo aqui, falar um pouquinho sobre os erros e as suas fontes de erros. Então, quando a gente está falando de laboratório, existem várias fontes de erro, né? São vários fatores, vários vetores que vão influenciar no nosso resultado final. Nós temos 3 processos, 3 etapas no nosso processo do exame, que é a pré-analítica, a analítica e a pós-analítica, e todas elas têm a sua base de erros inerentes. Eu tenho erros no pós-analítico, que são erros de transcrição, erros de reporte de resultado, tenho muitos erros também no processo analítico, ali na preparação da amostra, no seu próprio analisar, né, se a minha máquina apresentar algum defeito, erros de diluição, mas a principal fonte de erros no processo analítico está concentrada na parte pré-analítica. E é nessa fase que nós vamos focar hoje, na fase pré-analítica e os seus erros inerentes. Então, os erros que estão mais associados com a parte pré-analítica vão vir desde erros ali do próprio consultório, como a avaliação incorreta do paciente, a identificação do paciente. Erros, quando a gente fala de laboratório, os erros mais associados são na parte da coleta das amostras, o pedido do exame errado também, isso na parte de transcrição do pedido do médico para o nosso sistema, escolha de tubo de coleta adequado, inadequado e uma rotulagem incorreta. Então, tudo isso aí vai agregar no nosso erro na parte pré-analítica. Porém, a maioria dos erros laboratoriais clínicos detectados são na parte pré-analítica, como eu disse para vocês, e esses erros dos pré-analíticos são a maior fonte de erros em laboratórios e, portanto, são dos maiores riscos para a amostra do paciente. Então, a gente tem aqui um estudo feito por Cornes et al. De 2015 e ele identificou quais são os erros. A gente já sabe que a maioria dos erros está na parte pré-analítica, mas qual que é o erro mais comum? Qual que é a parte, o que mais influencia? Então, nesse estudo que ele fez com centenas de laboratórios, ele trouxe para a gente que os erros devido à interferência, né, erros de amostra, erros na amostragem, configuram 80% dos erros do pré-analítico. E aí, esses erros na amostra, esses erros que sejam de coleção, esses erros no preparo, na centrifugação, vão danificar a amostra e vão ser o que a gente chama de interferentes endógenos. Então, esse é o foco da nossa apresentação hoje. De 80% desses erros com a amostra, que tornaram essas amostras hemolizadas, ictéricas ou lipêmicas, nós também temos, de todos esses, 48% foram hemólise. Então, a gente sabe que lipemia e icterícia estão fora do controle do processo analítico, porém, a hemólise ela tem origens tanto endógenas como também origens do próprio processo. Então, se a gente conseguir mitigar, tomar medidas para que a gente elimine esse erro
nas amostras, a gente vai contar com aí mais da metade dos erros do pré-analítico resolvidos, que são os erros aí que levam à hemólise da amostra do paciente. Então, quando a gente fala de erros na amostra, a gente tem três tipos de erros que vão trazer aí um dano à nossa análise. E o primeiro deles é a hemólise. Como eu trouxe para vocês antes, a hemólise ocorre quando há liberação de componentes intracelulares, como a hemoglobina e a aptoglobina. E ela acontece no soro e interfere na tua amostra, e vai levar a resultados imprecisos do paciente. A icterícia é causada por níveis elevados de bilirrubina em uma amostra, resultando em sua pigmentação amarelada, causando interferência nessa amostra e levando a resultados imprecisos do paciente. Os ensaios colorimétricos, que medem a absorvância entre 400 e 550 nanômetros, serão fortemente afetados pela icterícia. E aí eu vou entrar em cada um desses erros e onde que eles influenciam mais. A lipemia, por sua vez, é uma agregação de lipoproteínas e vai causar um efeito na turbidez de uma amostra. Essa turbidez pode ser causada por alguns mecanismos, mais comumente o efeito da dispersão de luz observado devido às altas concentrações de lipoproteínas. Então, só uma introdução aqui do que são os índices séricos, o que são esses três principais interferentes que, como vocês são de laboratórios, vocês estão vendo isso diariamente, só que agora eu quero entrar mais aprofundadamente em cada um deles. Então, aqui, exemplos de imagem de amostras que estão danificadas, que estão prejudicadas aí por esses índices. A primeira é a nossa amostra de soro padrão, a segunda é uma amostra de soro ictérica, a terceira é uma amostra hemolizada e a quarta é uma amostra lipêmica. Então, as amostras que estão danificadas pela icterícia, elas vão ter uma interferência muito comum, principalmente nos ensaios colorimétricos. As amostras hemolizadas, elas vão trazer um falseamento dos resultados, isso por conta do extravasamento dos conteúdos intracelulares das hemácias para o soro, isso aí vai dar um falseamento no nosso resultado, e também a gente está vendo que ela vai ter uma diferença de cor, e isso com certeza vai trazer prejuízo à nossa análise colorimétrica. E por último, falando sobre a lipemia, ela vai ter uma interferência em tudo, principalmente na turbidimetria, é claro, porque a gente estava falando aqui da limpidez da amostra, mas como ela também vai trazer, ela também vai ter uma mudança no aspecto da amostra e na cor da amostra, a lipemia é um dos principais interferentes, ela vai interferir em todo o espectro visível da luz, isso em maiores quantidades e menores quantidades, dependendo ali do nanômetro, né, dependendo do comprimento de onda. Então, entrando um pouco mais a fundo na hemólise, a hemólise em amostras de pacientes é a forma mais comum de erro pré-analítico e é responsável por aproximadamente 30% das amostras rejeitadas em serviços de emergência. Então, nós temos, como eu disse para vocês, os resultados falsamente altos e os resultados falsamente baixos. Não vamos ter apenas o falseamento do resultado para cima, mas também resultados que vão estar falsamente baixos. Então, nós vamos ter principalmente interferências aqui nos resultados altos com cobre, com potássio, com AST, com LDH, com fósforo, com magnésio, com ácido úrico, ferritina, ferro, G6PD, fosfatase ácida, amônia, CKMB, entre outros. E os resultados falsamente baixos, como por exemplo o cloro e o sódio, e a aptoglobina e a bilirrubina total, eles vão ser falsamente baixos porque eles vão estar interagindo com alguns conteúdos intracelulares da amostra, do teu eritrócito, do teu glóbulo vermelho. Então, essa interação vai fazer com que eles não sejam, que eles sejam complexados e que eles não sejam identificados pelo método que eu preciso. Então, a hemólise, por ser um dos mais comuns, ela também é um dos mais prejudiciais ali do nosso serviço analítico, da nossa parte analítica, porque ela não vai só aumentar resultados de alguns analitos, como também vai abaixar o resultado de outros analitos e também vai interferir na colorimetria. Então, os principais resultados afetados ali vão ser os resultados de ALT, de troponina, de NADH, de lipase, albumina, ferro, NSE, entre outros, por conta do comprimento de onda desses ensaios, que é o comprimento de onda correspondente à pigmentação avermelhada da nossa amostra, ok?
Então, as causas mais comuns da hemólise, como já disse, são as causas in vivo e as causas in vitro. Em vivo, ele vai acontecer devido a doenças como a anemia hemolítica e outras variantes de hemoglobina, e o in vitro vai ter uma série de defeitos aí que podem causar essa hemólise para a gente. Então, primeiro de tudo, a técnica inadequada de punção venosa, uma extração forçada de sangue, um armazenamento inadequado da amostra, um congelamento repetitivo, transportes inadequados das amostras, preparações incorretas e preparação incorreta da amostra. Perfeito? Então, a gente não pode fazer muita coisa sobre as em vivo, né? A gente só pode repetir e confirmar que aquilo é uma hemólise em vivo. Porém, a, as, as amostras que têm sua consistência ali hemolizada devido a ocorrências in vitro são coisas que estão dentro do nosso controle, que podem ser controladas. E aí, se a gente investir em treinamento dos coletadores, investir em treinamento do pré-analítico, a gente consegue eliminar boa parte disso. Então, o aumento da fragilidade mecânica dos glóbulos vermelhos também foi descrito na diabetes, na esclerose múltipla e também de mulheres em menopausa. Então, essas são outras causas ali do paciente que podem causar a hemólise em vivo. E aí fica o dilema: pedir recoleta ou não pedir recoleta? Se eu peço recoleta, eu vou ter um atraso no resultado, eu vou ter reclamação, eu vou ter dor ao paciente, eu posso não achar o paciente se for um serviço de emergência, e eu também posso, eu vou incorrer em maior custo no meu exame, porque eu já fiz uma triagem daquele resultado, eu já, às vezes, até processei o resultado e fui conferir depois que eu fiz o resultado, se aquela amostra hemolizada foi para o analisador. Depois eu vou conferir a amostra para ver se tem algum problema, porque eu tenho um resultado falseado. Então, além de gastar mais reagente, eu vou gastar mais material de coleta e vou fazer um duplo serviço, vou ter que fazer um retrabalho nessa coleta. Então, além de tudo isso, tem uma parte do custo que vai trazer para a gente, além de uma experiência negativa para o cliente. Ou eu posso também liberar com ressalva e confiar no julgamento clínico, né? E aí vai depender muito de você conhecer o seu corpo clínico e ver se você confia nele ou não, porque muitos médicos não veem ressalva, não veem rodapés de exames, né? Então, refazer ou não a amostra depende de vários fatores. Então, os principais fatores que a gente precisa ponderar quando pensar ou não numa recoleta. Então, primeiro de tudo é o acesso venoso. Então, se a gente está com veias pequenas ou frágeis, especialmente em idosos e crianças pequenas, se existem condições médicas pré-existentes, como, por exemplo, a obesidade, que podem dificultar o acesso venoso e a viabilidade de uma nova coleta. Nós temos o consentimento e o desconforto do paciente, que também é algo que a gente precisa pensar antes de pedir uma recoleta. Então, precisamos minimizar o desconforto e a ansiedade do paciente. Isso é algo fundamental. E a comunicação eficaz com o paciente, explicando a necessidade e as implicações de repetir a coleta, é algo que é muito importante e muitas vezes é um desafio, né? O paciente não tá com paciência para ouvir quando você fala que quer furar ele. Principalmente se você for furar criança, se for você for explicar para o pai que você precisa furar a criança de novo por conta de algum processo como esse, de um processo de hemólise ou de lipemia ou de icterícia, a gente vai ter aí uma briga com o pai e a mãe dessa criança. Então, a gente também fala sobre urgência em cuidados intensivos ou situações de emergência. A urgência dos resultados dos testes pode afetar a decisão de repetir a coleta ou não. Se a pessoa está correndo para o centro cirúrgico, por exemplo, no serviço de emergência, você pode não ter essa opção de pedir a recoleta. A especificidade dos analitos é algo a se ponderar, porque analitos como potássio, hemoglobina, LDH, AST são os mais afetados pela hemólise em comparação com outros. Então, se eu tenho um resultado de emergência que eu preciso entregar e eu sei que o médico precisa saber não está dentro disso aí, eu posso liberar como ressalva e ressaltar os exames que ele realmente está procurando. Então, a gente sabe que o médico, às vezes, pede um pedido bem grandão com um monte de coisa, mas ele está precisando ver, por exemplo, os fatores ureia e creatinina. Então, se eu sei que isso não vai ser afetado pela hemólise, eu posso liberar, mas conversando sempre com o médico. E a causa da hemólise. E aí é muito importante identificar as técnicas da coleta, o calibre da agulha e as condições de transporte, se foram adequadas. Então, minimizando essa hemólise in vitro,
A coleta e o manuseio adequado da amostra, elas vão implicar no uso do tamanho da agulha correto. Então, agulhas de calibre 21 são geralmente recomendadas para evitar dano nas hemácias durante a coleta e evitar a mistura vigorosa e minimizar o uso de seringas para transferir o sangue para o tubo de coleta, porque a força do vácuo do êmbolo pode causar hemólise. O armazenamento é crucial também, porque se nós mantivermos as amostras em temperaturas adequadas para evitá-las a exposição a temperaturas extremas, nós também vamos diminuir essa lise dos glóbulos vermelhos e aí a eventual hemólise. E também nos certificarmos de que as amostras sejam transportadas com segurança e que elas não estão sujeitas à agitação ou vibração excessiva. E o processamento imediato. Então, nós temos que processar essas amostras o mais rápido possível após a coleta para reduzir o risco da hemólise. A centrifugação é um fator também muito interessante no pré-analítico, sempre centrifugar nas velocidades e tempos apropriados para que a gente evite hemólise. Então, passando para a icterícia, essa forma de interferência é a mais prevalente em departamentos neonatais, com uma taxa de incidência de mais de 30%. Então, o que a icterícia vai trazer para a gente vai ser os resultados falseados, elevados ou reduzidos de todos esses analitos aqui. Então, os ensaios enzimáticos, o TGO, o TGP e o AST, o TGO, o TGP e o ALT enzimático vai ser bastante afetado. O colesterol, o triglicerídeo, a creatinina jafé, o ácido úrico, o sódio, quando processado no ISIN direto, a hemoglobina, a proteína total, o TTPA, a albumina, entre outros. Esses são os ensaios colorimétricos que vão medir a sua absorvância entre 400 e 550 nanômetros, e eles vão ser fortemente afetados pela icterícia, com a maior interferência evidente em 460 nanômetros. Então, os ensaios que utilizam reações baseadas em oxidase e peroxidase também serão afetados pela icterícia, ok? Então, o que eu posso fazer? Porque é um fluxo com uma amostra ictérica. Vou colher novamente. Qual vai ser o impacto dos analitos afetados? Vou falar com o médico. Posso considerar outros métodos alternativos? Se você tem dois tipos de método para fazer o mesmo exame, você sabe que aquele método secundário vai ser menos afetado. Diluição da amostra pode ajudar? Ou técnicas avançadas como algoritmos de correção podem me ajudar? Por último, eu tenho a lipemia. E a lipemia ela é observada em 2,5% das amostras dos pacientes. Então, dependendo do tipo do hospital e a proporção de amostra de pacientes internados e ambulatoriais. No entanto, em unidades ambulatoriais, a lipemia é a principal causa de amostras inadequadas, com a frequência 4 vezes maior do que em pacientes hospitalares. Então, a lipemia ela vai afetar aqui em resultados elevados e reduzidos de todos esses analitos aqui, os ácidos biliares, o sódio, o potássio, o cloreto, o tempo de protrombina, a gasometria, o pH, a glicose, o ASAT, o ALAT, a creatinina colorimétrica, o TSH, o T4, o T3, o cortisol e o PSA. E os ensaios turbitimétricos e nefelométricos são profundamente afetados pelos efeitos da dispersão da luz em todo o aspecto visual, de 300 até 700 nanômetros, e eles são exercidos pela amostra lipêmica. Então, o que eu posso fazer? Quais são as opções que eu tenho para a amostra lipêmica? Um grau de revisão dos analitos afetados, sempre ter isso em mente, se não for uma opção, né, de esperar, de pedir para que o paciente tenha uma recoleta em jejum, talvez, né? Uma recoleta do paciente, se ele for internado, se ele for de origem ambulatorial. Existem hoje métodos de pré-centrifugação, de ultracentrifugação, que podem reduzir a lipemia, sim, porém requerem equipamentos específicos para isso, ultracentrífugas específicas para isso, e sempre a ressalva com o clínico ali. Mostrar para ele quais que são os analitos afetados e como que a gente pode trabalhar ao redor disso. E também sempre considerar métodos de testes alternativos. Então, esse gráfico aqui, que foi tirado do estudo do Farrell e Carter, ele mostra para a gente aqui onde que cada um dos interferentes vai ter o seu pico de interferência.
Então, aqui no meio, a gente tem as amostras ictéricas, nesse pico amarelo, e a gente vê que o principal ponto de interferência dela vai ser em 300, a partir de 370 até quase 550 nanômetros. Então, vai interferir em todos aqueles ensaios que eu mostrei para vocês. A, a hemólise, ela vai trazer uma interferência bem mais dispersa, ela vai trazer uma interferência num espectro bem mais amplo do que a icterícia. Porém, o pico de interferência dela vai ser um pouco antes, vai ser em 400 nanômetros. É onde ela vai mais interferir dentro do nosso espectro ali de análise de luz, da luz visível. E por último aqui, essa partezinha que está quadriculada, branca, é a lipemia. Então, a gente sabe que ela vai interferir pra caramba na turbidimetria, mas ela vai interferir também nos ensaios colorimétricos em todo o seu espectro. É claro que em algumas faixas ali de interferência vão ser maiores, como aqui no começo do espectro, de 300 até 400, é o pico da interferência da lipemia, porém, ela sempre vai trazer para a gente aqui um pouco de interferência em todo o espectro visível da luz. Então, os riscos para a saúde do paciente de desses problemas analíticos, né? Os problemas pré-analíticos são a maior fonte de erros diagnósticos e podem resultar em sérios impactos para o teu paciente. Entre eles, vai trazer um TAT ruim, que vai ser o tempo de resposta, um atraso no diagnóstico, ou se não foi identificada essa amostra, se essa amostra que está danificada não foi identificada e for liberada, vai trazer para a gente também um mau diagnóstico, e isso pode trazer um atraso no tratamento ou um tratamento incorreto para o seu paciente. Então, é um desafio para quem está lidando com qualidade, porque quando a gente foca bastante em números, em sigmas, em análises ali minuciosas como por exemplo ali falando de nanômetros, a gente costuma dissociar um pouco sobre o que a gente está falando. Mas quando eu falo de qualidade, quando eu falo de amostras clínicas, quando eu falo de um melhor processo analítico, eu sempre estou falando no objetivo final. O objetivo final sempre é a saúde ou a doença de alguém. Então, o investimento em qualidade, o investimento em estudar esses processos de interferência nas suas amostras, sempre vai resultar num fim comum, num bem comum, que é a saúde ou a doença do meu paciente. Então, isso é algo bastante legal para se ter em mente. Então, a avaliação dos índices séricos tem duas formas principais de serem feitas. Então, primeiro de tudo é o método histórico, que vai ser a inspeção visual, que muitos ainda no Brasil, surpreendentemente, muitos laboratórios no Brasil ainda trabalham dessa forma, e os métodos modernos que vêm sendo implementados com o passar dos anos aqui, que é a avaliação automatizada. Então, a detecção de hemólise, de icterícia e lipemia era feita principalmente, ainda é feita principalmente por inspeção visual em laboratórios, né? Então, a capacidade do indivíduo de identificar cores vai ser o maior ponto a ser tratado aqui. A intensidade depende de múltiplos fatores, como, por exemplo, o ambiente que você está, a exposição à luz, a genética e aspectos anatômicos e patológicos do próprio avaliador. Do mesmo jeito que a gente trabalha com máquinas, a gente vai falar ali da lâmpada, da absorvância, que vai falar da capacidade, da sensibilidade do reagente, é a mesma coisa para um ser humano. Como a gente não tem como controlar um ser humano e ter uma ficha técnica para saber os dados específicos, Mariazinha consegue enxergar melhor esse espectro aqui de cores, até porque é algo bastante subjetivo. Então, esse estudo visual, ele caiu em desuso, ele vem caindo em desuso mundialmente, né? Então, precisamos superar esse tipo de método aqui no Brasil também. E aí, esse estudo, ele é feito semi-quantitativamente por meio de cruzes, né? Então, você tem uma cruz de hemólise, duas cruzes, três cruzes, quatro cruzes, e também não existe uma padronização direta. Existem laboratórios que trabalham com três cruzes, outros que trabalham com quatro cruzes. Então, essa falta de padronização e também a falta não só de padronização de reporte desses resultados, mas também de padronização
em intraoperadores, porque hoje eu posso ter no plantão uma pessoa que acha que isso é uma hemólise e amanhã a pessoa vai pegar a mesma amostra e não vai achar que é hemólise, como não ter como padronizar entre pessoas, esse tipo de estudo, esse tipo de verificação tem caído cada vez mais em desuso. Em todos esses itens acima que eu citei, tornam essa verificação muito pouco confiável e subjetiva, e ela apresenta uma baixa precisão e alta variabilidade de pessoa para pessoa, com uma taxa de erro de 31% nos serviços de emergência. Então, você imagina não só é, bloquear uma amostra que não estava hemolizada, pedir uma recoleta de amostra que não está hemolizada, mas imagina você liberar para análise uma amostra que está hemolizada porque a pessoa não consegue identificar. Imagina de 10 amostras hemolizadas no teu laboratório que passam, 3 delas são liberadas para passar na máquina e você está liberando resultado falso. Então, esse tipo de análise, ele tem caído em descrédito, em desuso, e aí é nosso dever superar esse tipo de análise. Então, sobre a questão da subjetividade, não é à toa que eu trouxe aqui uma mulher consegue, uma cientista, né, uma técnica ou uma analista, ela consegue identificar diversos tons de vermelho, né? Agora, se eu mostro esse mesmo gradiente de cores aqui para um homem, um cientista homem, é isso que ele vai conseguir ver, na maioria das vezes. Não só porque não porque homens têm um defeito genético intrínseco de não conseguir identificar tons, mas é porque mulheres trabalham muito mais na questão cultural, de trabalhar com matizes diferentes, de tons diferentes de cor, principalmente para vermelho. Então, minha mulher fala, meu batom vermelho tal. Não sei, cara, para mim vermelho é vermelho. Entendeu? Então, se eu tenho hoje uma mulher fazendo essa triagem e no plantão de amanhã eu tenho um homem, eu posso ter resultados muito variantes, não só contando com o gênero da pessoa, mas também contando com as questões genéticas e questões fisiopatológicas que podem aí interferir nessa análise visual. Então, a inspeção visual dos índices do soro no laboratório tem várias desvantagens. Ela não é confiável, traz altas taxas de erro de identificação, ela é sujeita à interpretação e essa objetividade, ela é incompatível com grandes rotinas, ela traz um trabalho intensivo, vai retardar o fluxo do laboratório, é enviesada e tem pouca concordância com a concentração real, a concentração que eu tenho medida em máquina. Então, nós temos aqui uma frase da CLSI, da norma da CLSI, que diz que a inspeção visual não captura com precisão a possível presença de substâncias interferentes. E aí, para superar isso, nós conseguimos enxergar hoje nos laboratórios, principalmente de capacidades intermediárias e grandes, a adição desses métodos de inspeção automatizadas. Então, a maioria dos analisadores químicos automatizados de alto rendimento hoje oferecem um recurso de teste de hemólise, de icterícia e de lipemia. E agora isso se tornou padrão ouro para avaliar a qualidade da amostra. Então foram feitos testes de comparabilidade e muitos analisadores hoje no Brasil possuem essa opção de enxergar, de fazer essa análise da amostragem pré-analítica. Só que muita gente ainda nem sabe disso. Então, por essa não ser uma área que era muito promovida no Brasil, hoje muitos laboratórios possuem dentro do seu analisador esse módulo RIO, esse módulo para enxergar a hemólise, a icterícia e a lipemia, porém os próprios analisadores ali, os próprios donos do laboratório, as pessoas que mexem no dia a dia, não sabem dessa opção, a assessoria científica não levanta essa opção também, e isso aí fica sendo postergado, ok? Então, verifique, se você ainda não faz, verifique com a sua assessoria científica se você tem essa opção de fazer. Então, quais são os benefícios que esses métodos modernos trazem para a gente? Então, primeiro, melhoram o fluxo de trabalho, tem um alto rendimento, preciso e mais confiável, que é só isso aqui já matava o argumento, e você vai conseguir obter os resultados dos índices séricos mais rapidamente. Aqui eu tenho um artigo de 2019 que ele buscou avaliar os valores de índices do soro obtidos através das inspeções visuais e quais seriam os potenciais riscos de resultados falsos, comparando essas inspeções visuais com as medições do COBA 6000.
Então, ele pegou um set de pessoas, ele pegou alguns técnicos de laboratório, pessoas que fazem a triagem, colocaram elas para poder fazer essa análise e comparou com o padrão ouro, que é o automatizado. Então, vamos ver o que trouxe para a gente. Então, nós tivemos 3 observadores treinados e confrontamos os resultados deles com o Cobas 6000. Então, os valores de índices do soro para hemólise, icterícia e lipemia em 1.509 amostras analisadas no Cobas 6000 foram 62%, foram dessas 1.500 amostras, 933 foram identificadas como sendo hemolizadas ictéricas e lipêmicas. E, respectivamente, quando essas mesmas amostras foram analisadas pelas pessoas, pelos 3 observadores, nós obtivemos os números apenas de 20%, de 7% e 12%. Então, nós tivemos não só uma menor taxa de falsos positivos, como também uma taxa maior de falsos negativos para lipemia e icterícia. Então, detalhando aqui, comparando lado a lado, na hemólise, o Cobas 6000, que é o padrão ouro, trouxe para a gente aqui 62% das amostras que foram analisadas estavam hemolizadas, só que os observadores treinados só nos trouxeram 20%, 20,67%. Então, 40% de amostras aí foram liberadas para a rotina, seriam liberadas para rotinas que não estavam aptas a serem analisadas. Na icterícia, eu tive um número parecido, porém eu tive falsos positivos. Então, a icterícia foram liberadas, foram rejeitadas amostras, na verdade, que poderiam ter sido analisadas. E na lipemia, eu tive apenas 4% no Cobas, e pelos observadores treinados, eu tive 12%. Então, um alto índice aí de rejeição. Além disso, esse estudo também mostrou a baixa concordância entre os próprios analisadores visuais. Então, um dizia que era uma coisa, outro dizia que não era. Eles não conseguiam ter também a concordância entre si. Então, esses números aqui falam por si só. Se você ainda faz essa triagem de forma visual, considere passar para essa parte automática, tá certo? Por conta de todos os fatores que a gente já falou, de precisão e também de confiabilidade no teu resultado. Então, se você não tem certeza se seu analisador faz isso, pergunte a sua assessoria científica, que provavelmente, se ele tem um throughput alto, ele consegue fazer essa análise para a gente. Então, a discrepância que eu tive foi 41,33 de falso aceite, quando eu comparo a automática com a manual. Na icterícia, 2,1% de falsa rejeição e 8% de falsa rejeição também na lipemia. Então, retrabalhos que não eram necessários. E aqui eu tenho uma curva, o valor de capa aqui do meu zero hemólise, uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes e 4 cruzes, e o combinado total que eu obtive durante esse estudo. Aqui ele vai mostrar para a gente o valor de concordância entre cada um deles. Então, o meu valor de concordância aqui entre no zero, que estava negativo para hemólise, icterícia e lipemia, foi uma concordância maior, porém, quanto mais subia, maior ficava o meu valor de discordância entre eles. E, além disso, os parâmetros de teste como o CKMB, LDH e o LDH foram falsamente aceitos, enquanto o cloro e o sódio, até 25%, e a bilirrubina total, 7%, foram falsamente rejeitados por observadores visuais e aceitos pelo Cobas. Então, só confirmando aquilo que a gente trouxe. E quais que são os desafios, então, da avaliação automatizada? Os principais desafios hoje que a gente enfrenta com a análise automatizada é que não existe hoje um padrão para especificar uma metodologia recomendada para medição desses índices do soro, ou um sistema de relatório que seja recomendado ou unidades padronizadas. As informações fornecidas pelos fabricantes têm algumas limitações, e a Federação Europeia de Química Clínica e Medicina Laboratorial ressalta desafios que incluem a medição dos índices, o reporte de medições dos índices, a falta de limite dos índices que seja padronizado, entre outros. E essa detecção, ela não é influenciada pelos reagentes, embora seja crucial que o desempenho da detecção
dos índices do soro seja estável e preciso ao longo do tempo. E a maioria dos laboratórios que fazem a medição automática não considera uma manutenção periódica, inspeção ou verificação de desempenho para determinação dos índices do soro como parte dos processos de qualidade da rotina. Então, aquela mesma norma que a gente trouxe aqui da CLIA, ela diz para a gente, da CLSI, na verdade, afirma que os laboratórios têm que considerar a verificação e o controle de qualidade de desempenho esperado para avaliação das seguintes implicações. Então, ela diz para a gente que deve ser, sim, feita uma análise e um controle desses parâmetros dos índices do soro, como todas as medições espectrofotométricas estão sujeitas a desvios e falhas. A falha em manter as medições consistentes pode levar a alterações nos critérios eficazes de aceitação ou rejeição da amostra. E a variabilidade entre analisadores pode resultar em critérios de aceitação ou rejeição inconsistentes. Então, como a gente tem hoje no cenário mundial uma falta de padronização, é super importante que a gente tenha controles para esses módulos automáticos. Então, é importante considerar uma abordagem do processo de qualidade para esses testes. Então, a pergunta fica: como sabemos que a verificação dos índices do soro da máquina está funcionando de forma correta? É uma pergunta. Digitem no chat, por favor. E como eu estou cego para vocês, Marili, por favor, diz para mim aí se alguém respondeu. Vamos lá, gente. Será que vocês já cestaram? Como a gente estava falando aqui sobre a verificação automática, nós temos essa dificuldade aí de ter essa padronização por normas internacionais e a padronização de reporte e a padronização de metodologia para medição. Se eu faço esse índice do soro de forma automática, como que eu vou verificar que ele está funcionando de forma correta? Digitem no chat para mim. Vamos lá. Acorda, galera. Vocês estão aí ainda? Ana Flávia disse para a gente, seria com controle de qualidade? Muito obrigado, Ana Flávia, exatamente isso. Para que eu possa verificar se a minha máquina, se meu índice do soro está funcionando de forma correta, eu preciso de um controle de qualidade. E é aí que a gente entra com os controles de qualidade internos e externos. Então, as diretrizes internacionais, a ISO traz para a gente que um laboratório tem que ter um procedimento documentado para identificar e gerenciar não conformidades em qualquer aspecto do sistema de gestão da qualidade, incluindo os processos pré-analíticos. Então, eu preciso ter uma forma de gerenciar o que está acontecendo no meu processo pré-analítico e documentar isso tudo. A CLSI traz para a gente que o material de controle de qualidade que contém um material de origem humana, ele deve ser preparado seguindo os procedimentos das diretrizes da 586A e a 07 e que eles sejam aceitáveis para os índices do soro. E a FLM traz para a gente que manter um grupo de trabalho focado especificamente em erros pré-analíticos, desde a importância do acompanhamento pré-analítico até os antecedentes e orientações específicas para abordagens de controle de qualidade para esse módulo. Então, é nessa pegada que eu apresento para vocês o nosso controle de índices do soro. Então, é um controle de terceira opinião, é independente, oferecido pela Randox e vai monitorar a resposta do teu instrumento na detecção de amostras hemolizadas, ictéricas ou lipêmicas. O uso desses produtos é recomendado para uma avaliação objetiva e imparcial da resposta do instrumento. E o nosso controle de terceira opinião, em comparação com materiais fabricados em casa, que vai ser aquele pool de amostras hemolizadas ou ictéricas ou lipêmicas, ele vai minimizar o tempo e o esforço de preparação da equipe do laboratório e vai atingir uma padronização necessária para essa avaliação. Então, o controle da Randox, a Acusera Índices do Soro, vai fornecer uma linha completa de níveis de testes clinicamente relevantes
incluindo um negativo e 3 positivos. Então, eu vou ter 4 tipos de controles ali dentro, um negativo e um positivo, uma cruz, positivo 2 cruzes e positivo 3 cruzes. Ele vai identificar para a gente aqui a hemólise, a icterícia e lipemia, tudo num frasco só. Então, o meu frasquinho de primeiro de uma cruz vai ter a hemólise uma cruz, icterícia uma cruz e lipemia uma cruz. O segundo, mesma coisa, e o terceiro, subsequentemente. E o quarto, que vai ser o negativo, vai ter todos os 3 índices não presentes, vai ter todos os 3 índices de forma negativa. Então, nós temos hoje esse controle interno de índice do soro, que vai servir para trazer uma padronização aí do seu processo pré-analítico automatizado. Então, ele é liofilizado, ele é um soro de base humana, muito importante para a comutabilidade. Ele vai ter uma estabilidade de 14 dias em 2A8. Ele vai trabalhar com 4 níveis separados, então, consolidados, que é mais importante. Eu não vou precisar de um frasquinho, uma cruz para icterícia, um frasquinho, uma cruz para lipemia, para que você não precise ficar ali lidando com esse tanto de frascos, ok? Eles são, sobretudo, consolidados, economizando tempo e dinheiro para o seu laboratório. E possuímos também uma alta precisão. O coeficiente de variação dessas análises está sempre abaixo de 10. Então, eu tenho aqui as concentrações, então, da hemólise, da icterícia e da lipemia, em todas as concentrações devidas para os 3 níveis. Eu tenho aqui um estudo de caso. Então, um hospital do NHS, que vai ser o SUS lá do Reino Unido, ele estava usando um Roche-Cobas para testar os pacientes e também testar o seu índice do soro. E ele processava ao redor de 3.000 amostras por dia. E esse cliente não executava nenhum controle de qualidade dos índices do soro. Então, ele fazia esse controle das amostras automaticamente, porém, quem que vigiava o vigia? Não tinha ninguém ali para poder relatar o processo de qualidade. Você só confiava cegamente no seu analisador e não sabia o que estava acontecendo. Porém, os índices do soro daquele Cobas estava errado no laboratório. O cliente não percebeu, porque o rendimento, o throughput deles lá é bastante alto. E eles não executaram nenhuma amostra, nem interna e nem externa, para detectar esse problema dentro do laboratório. O erro só foi percebido quando o laboratório obteve a amostra do laboratório de referência e os resultados não coincidiram com os resultados do laboratório de referência. Então, eles consultaram a Roche e a Roche afirmou que os índices do soro deles estava descalibrado. Então, 21.000 amostras foram impactadas ou executadas incorretamente. Esse laboratório desperdiçou aproximadamente R$253 mil para reavaliar os pacientes que receberam resultados incorretos. E aqui eu tenho um último estudo para vocês, eu sei que foi muito estudo hoje, e o objetivo desse estudo foi analisar o desempenho desse nosso controle de qualidade dentro do Atélica CH. E o método desse estudo foi 4 níveis de controle de índices séricos com concentrações crescentes de substâncias interferentes foram avaliados em cada nível em 51 pontos de teste. Os resultados. As médias de coeficiente de variação calculadas foram de 2,57 para hemoglobina, 3,90 para bilirrubina e 6 para intralipídico, mostrando uma precisão muito boa. Então, os controles contêm, em cada um dos níveis, as 3 substâncias interferentes e permite uma verificação mais realista de desempenho com material que mimetiza a amostra humana. E os resultados estavam dentro dos intervalos de controle durante a estabilidade reivindicada pelo fabricante. Então, aqui nós temos os nossos 3 índices do soro comparados com um concorrente que também tem esse mesmo produto. Então, aqui nós temos a média que a gente obteve, o desvio padrão, o CV e quais que eram os alvos. Eu quero chamar a atenção de vocês para os coeficientes de variação que nós obtivemos na hemólise nos níveis 1, 2, 3 e 4 e os coeficientes de variação que eles obtiveram em todos os seus outros níveis. Então, aqui a gente tem, para comparação, no nível negativo, no nível 1 da amostra, a gente teve um CV de 1,27, enquanto o concorrente teve 30, 29, 11, nesses três índices do soro, enquanto a gente teve ali um índice de 1,4, 1,4 e 1,8. Então, é um controle, além de muito interessante, com um coeficiente de variação
muito favorável quando comparado com outros competidores. Esse cliente aqui, o Patologia da Saúde, lá da Austrália, ele comentou que os níveis de índice do soro da BioHard eram muito altos e muito maiores do que normalmente eles veriam na vida real e não conseguiam ver relevância disso. E aí, para acabar, nós temos também o nosso índice do soro de forma externa. Nós temos o controle de qualidade da Randox externo. Para quem não conhece ainda, o nosso controle externo, nosso programa externo se chama RICAS, que é o maior ensaio de proficiência do planeta. E dentre os programas que estão abarcados dentro desse RICAS, a gente tem o controle externo de índices do soro. Ele funciona de forma bimestral, diferente da maioria dos nossos ensaios, que são mensais. Ele vai mandar para você 3 amostras de 1 ml por envio. Uma dessas amostras vai ser sempre a amostra negativa para os índices do soro, e 2 vão ser amostras que vão estar amostras cegas. Podem ser ictéricas ou lipêmicas ou hemolizadas, e aí você vai avaliar. Essa avaliação vai ser feita em 2 partes. Você vai avaliar o índice do soro mesmo, você vai procurar hemólise ou procurar icterícia ou lipemia nas 3 amostras. E, por último, você vai avaliar esses parâmetros aqui, esses parâmetros bioquímicos nas amostras, que são os parâmetros que são mais afetados, como a gente viu lá no começo da apresentação. E aí, por último, quando você avalia isso, você consegue comparar o seu desempenho, não só o seu desempenho comparado da análise do índice do soro com seu grupo de pares ao redor do mundo, mas você também analisa o seu método, como que o seu método está reagindo quando você analisa a ALT com uma amostra hemolizada, a ST com uma amostra hemolizada, a sua bilirrubina com uma amostra ictérica, e você consegue avaliar o impacto que isso tem na sua rotina para que você possa até balizar critérios de aceitabilidade dentro da sua rotina analítica, ok? Então, primeiro de tudo, ele mostra para a gente aqui uma amostra normal, e ele vai sempre colocar a sua amostra normal frente às amostras que estão hemolizadas, ictéricas ou lipêmicas, para que você possa comparar você com a amostra normal com a amostra danificada e comparar você também com o seu grupo de pares. Então, aqui eu tenho a minha média para comparação, eu tenho Siemens Atélica e estou comparando com todo mundo ao redor do mundo. Aqui eu tenho o CV, a incerteza de medição, a análise de performance do desvio padrão, e eu consigo me comparar tanto quantitativamente como semi-quantitativamente. Eu consigo fazer 2 tipos de comparação, independente de como você trabalha. Aqui eu comparo lado a lado a amostra normal com a amostra anormal, para ver o tamanho daquele impacto na minha rotina. E depois eu tenho aqui diversos gráficos que vão mostrar. Aqui é um gráfico de distribuição padrão, o gráfico de histograma, que vai mostrar aonde que eu me encaixei na performance, se eu estou mais alinhado com todos os métodos ou com o método que eu escolhi para reportar. E aqui no final ele traz para você também um leve Jennings para que você entenda a sua performance histórica. Muito bem, senhoras e senhores, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, falar um pouco aí sobre índices do soro, sobre como eles afetam a nossa rotina. Estamos abertos para perguntas. Eu já vejo que tem uma pessoa ali com a mão estendida. Já podem mandar no chat as perguntas de vocês, ok? A gente não vai conseguir liberar o microfone. Então, qualquer pergunta pode mandar no chat e a gente vai conversar. Para quem não tem perguntas, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Eu quero agradecer o tempinho que vocês tiraram nessa sexta para a gente estar conversando um pouco mais. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí, que vocês conseguem ter algum aproveitamento disso e trazer melhoras para a rotina de vocês. Muito obrigado pelo tempo que vocês tiveram e estou aberto para perguntas, ok? Se tiver alguma pergunta que você anotou, por favor, coloque no chat e vamos conversar.